adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Por vezes, esses espíritos se tornam causa de perturbação, mas aí é que está a prova, aí é que está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Há poucos dias eu estava falando no centro da Vila Nova, centro fundado pelo Sr. Romeu Pelar. Os trabalhadores mais tradicionais da cidade conheceram ele, era deficiente visual. E lá cantaram uma canção muito bonita sobre a saudade. Enquanto estavam cantando, eu não lembro de nada da música, mas muito bonita. Um senhor ao violão e uma jovem, ambos numa harmonia extraordinária. Enquanto cantavam, eu me lembrei de uma passagem, depois eu localizei no livro Os Casos do Chico Xavier. Consta que o Chico ia numa cidade do interior de São Paulo. Por alguma razão, foi pedido que não espalhasse a notícia, seja porque ele ia demorar muito pouco tempo, porque estava enfermo, alguma coisa assim. E, como espírita guarda segredo, quando o Chico chegou lá, estava a cidade inteira. Quem que não quer ver o Chico? Aí alguém comentou para salientar para ele o tanto que o povo gostava dele. E ele, na humildade dele, falou: na verdade, nós estamos com saudade de Jesus. Eu lembrei dessa história. A senhora que foi incumbida de fazer a prece falou essa frase, sem a gente ter conversado, sem nada. A gente estava numa sintonia tão danada. E ela falou que nós estamos aqui porque estamos com saudade de Jesus. Ela deve ter lembrado da história. E eu aproveitei o gancho e falei sobre o assunto. Rui Barbosa dizia que a pátria é a família amplificada. O seu lar, o seu, os nossos lares formam a cidade. As várias cidades, os estados do país. Então a pátria é o conjunto de famílias. Quando eu estudei economia, uma das coisas que eles salientavam, dizendo que a parte mais importante da economia é o consumo das famílias. Porque se você não consome, não tem indústria nenhuma. Então, a soma das famílias, até espantei na época, né? Aliás, quando eu fui fazer economia, meu irmão falou: mas mais? Tem jeito? Então a família é um laboratório que a gente busca exercitar a fraternidade para um dia a gente estender esse amor à família universal, de todas as partes, dos dois planos da vida, de outros orbes também, né? Aquela cantora canadense chamada Celine Dion, que é uma voz belíssima, ela contou que ela é a 14ª filha de uma família modesta, mas que teve recursos para alimentar os filhos, educá-los, e tinha sempre um prato à disposição de quem batesse a porta pedindo. Mas os pais eram de uma honestidade, uma amorosidade tão grande, que ela fala que isso deu segurança a ela pela vida fora. Quando o marido ficou com câncer, ela largou os shows por 2 anos e se dedicou a ampará-lo enquanto ele precisou dela. Quando ela se tornou mãe, ela fez o mesmo, para dedicar o tempo ao filho, dizendo que todo o período da vida de um ser humano é importante, mas esses primeiros anos de vida são fundamentais para a criatura pela vida fora. A criaturinha que é amada, que é estimulada, que é tratada com carinho, nesses primeiros anos, ela aprende a superar a dificuldade. Então ela dizia o seguinte: não importa a profissão que o filho vai ter, se vai ter sucesso ou não, importa que ele seja um homem de bem, aberto ao progresso, solidário, generoso, né? E ela comenta: às vezes a pessoa não é ninguém, não tem sucesso, não tem dinheiro, mas tem boas intenções e boas ações, que a gente tem que prestar atenção nessas criaturas. Às vezes uma pessoa não é analfabeta, mas de uma grandeza da alma que nos dá lições de moral, de vida eterna, com suavidade, sem falar: isso é para você, não. Ela simplesmente vive e com a sua própria vida ela exemplifica como é que a gente deve agir, né? Então ela fala que a maior riqueza
Para ela é a família e as pessoas que a cercam, porque ela sabe que tem com quem contar, em qualquer circunstância. Né? Que a voz dela é apenas alguma coisa a mais. Se ela não tivesse feito sucesso com a voz, ela seria uma escriturária, uma balconista, ali na loja da esquina, mãe de família feliz também, com grandes bebês. Né? Um economista inglês chamado Kenneth Boulding, se o inglês foi esse, né? Ele fala que não há instituição mais importante do que a família, já que o caráter da sociedade é determinado mais pelo caráter de suas famílias do que por qualquer outra coisa. A família, na verdade, é a única instituição que produz gente. Por que a sociedade tem os vícios que tem? Porque falta evangelização nos lares, falta essa amorosidade, por exemplo. Às vezes o pai sai para ganhar a vida para lá, a mãe sai para ali, o filho fica por conta de que não tem nem obrigação e às vezes não tem a formação moral necessária para educar, para dar bons exemplos. Né? No livro Jesus no Lar, o primeiro capítulo dele chama Culto Cristão no Lar. Eu sempre divulgo o roteiro do estudo do Evangelho no Lar, e lá ele mostra que foi Jesus que fundou o primeiro estudo do Evangelho na casa da sogra de Deus. Né? É um livrinho maravilhoso de Ney Lúcio. Ney Lúcio foi senador em Roma ao tempo de Publio Lentulus, Emanuel, né? No livro Há 2000 anos fala da vida dele. Né? Então, esse estudo do Evangelho harmoniza a família, cria um clima de cooperação, de entendimento, de respeito, de estímulo a outra criatura. Que coisa boa quando o Senhor estimula e ela desenvolve um aprendizado que nem pensava que tinha aquele talento, né? E assim o outro. Né? A nossa sociedade ainda não desenvolveu um método educacional que procure desenvolver de uma forma integral o indivíduo, sobre os mais variados aspectos, na alimentação correta, na necessidade do exercício físico, no relacionamento com as pessoas, no respeito que é do outro, né? Na vida de relação em geral. Eu li algum tempo atrás, no Japão eles têm esse bom hábito. Os primeiros 2 anos das crianças na escola, eles procuram passar esses valores para a criança. Ensinar a respeitar os mais velhos, a cumprir os deveres, né? Então, na nossa sociedade não há um padrão, não há consciência da necessidade, do valor dessa realização, de educar a criatura nos mais variados aspectos da vida. O que faria a construção da felicidade individual e coletiva. Porque se essa família é harmonizada, aquela, a sociedade fica harmonizada. Né? As prioridades hoje são outras, são econômicas, são sociais, é a busca de status, de poder, né? Mas os Espíritos previnem que no lar terreno, que serve como estágio para os Espíritos, a gente interage com o passado. Jesus fala no Evangelho: concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho da evolução, as múltiplas reencarnações. Então, por que é que às vezes no lar tem criaturas que a gente não afiniza com elas? Porque nós já nos desentendemos. Então, para afinizar, para conciliar, para reconciliar, é preciso que esteja junto. Né? Quando o Chico estava em Pedro Leopoldo, tinha um padre que escrevia, tinha 2, tinha um que colocava o microfone voltado para o lado do centro e descia o sarrafo, né? Uma ignorância total, um desrespeito à crença do outro, né? É fruto daquela vivência daquela época, da falta de informação. E tinha um outro que escrevia numa cidade próxima, um jornal, e não dava chance. 1 ano, 2 anos, 13 anos. Um belo dia, Manuel chega para o Chico e fala: vamos orar para o nosso benfeitor. O Chico falou: quem? O padre fulano que acabou de se encarnar. Eu pegava no pé deles. Benfeitor, por quê? Com aquilo ele desenvolveu a tolerância, a paciência, a capacidade de orar por aquela criatura, né? O sentido de aceitar como é, com a visão de mundo que ele tem, sem devolver as pedradas, sem se defender. Né? Quem está certo não precisa se defender. A própria conduta você mostra lá na frente, você estava certo, você é íntegro. Né? Então a família é formada de agentes diversos, porque a gente encontra e reencontra afetos e desafetos. Os afetos
vem para ajudar a gente a aguentar o gado, né? Porque se ficar só com os desafetos, a barra pesa muito, né? E às vezes nem é alguém da família mesmo, às vezes é o patrão, é um amigo, é um colega, é aquele que te empresta o ônibus, que dá um conselho, que te convida para uma reunião seguinte, que te orienta, né? Que conversa com o outro, porque às vezes a criatura respeita aquela pessoa e vai dar conselho. Olha, o seu irmão tem essas virtudes, seu pai tem essas virtudes, desse lado dele, não vê só um defeito, não, né? Então esse reencontro é para o reajuste, não é para continuar brigando. Então, no lar, na família, são muitas personalidades associadas. Quando crescem, casam, aí complica mais ainda, porque aquele teve uma formação de um jeito, esse é de outro, aquele valoriza uma coisa, a sua família valoriza outra. E todos nós, geramos em torno de nós somos um foco de energia. Quando você tem um ímã e aproxima dele o outro metal, ele atrai ou expulsa de acordo com a natureza da energia dos dois, né? Então, não precisa encostar. Quando chega num certo ponto, ele atrai um prego, por exemplo, né? Então, nós temos um campo magnético que gera vibrações para o ambiente. A soma desse campo energético dos familiares cria a atmosfera espiritual do lar. Por exemplo, se eu tiver aqui um fogo ali com muita folha verde por cima, vai sair muita fumaça, né? A primeira medida é abrir as janelas e tal, para poder entrar ar, né? E procurar apagar aquele fogo. Tem gente que não bota mais fogo, joga álcool, gasolina na fogueira, aí vai. O clima esquenta mesmo, né? E tem seguro, né, seu Jamal? Hein? E tem seguro de jogar a gasolina. Pois é. Então, no caso, por exemplo, recentemente houve uma manifestação em Brasília do espírito José do Patrocínio, que lutou pela libertação dos escravos, pedindo para nós orarmos pelo nosso país sempre, mas especialmente neste ano da Copa, mesmo a nossa seleção que teve esse desempenho medíocre que teve, que parece que não vai longe, né, no meu entendimento, eu sou frágil, né? Então, não, mas o fato de ganhar ou não no futebol é irrelevante, o importante é que a gente se ame, né? O importante é que a gente olhe para eles também, né? Eles não têm que ser campeões, não, são 32 seleções, o outro lado tem direito de ter alegria também, né? A gente tem que estar preparado para esse aspecto também. Então, orar para que atendam, para que sejam bem-vindos, para que tenham uma impressão boa do Brasil, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas desigualdades, né? E orar pelos governantes, no geral. Vocês já observaram? Olha para trás, rememora para ver. Se tem algum governante lá que quando está lá em cima, se a gente não corta a caçada. Às vezes, quando passa algum tempo, você fala bem, né? É um Dom Pedro II, é um Getúlio Vargas, que tem muitas acusações contra o período, porque a pessoa não tem controle sobre tudo também. O senhor está construindo uma obra, o senhor está viajando, o senhor não sabe o que o servente está fazendo lá. Naquela instrução foi de um jeito, ele vai fazer de outro jeito. Se o senhor chega e percebe, desmancha isso aqui, eu quero fazer. Eu tenho um amigo engenheiro, nós trabalhamos em mutirões, que tinha um pintor que se metia a fazer serviço de pedreiro também. Ele mandou ele assentar uma pia, ele orientou, ele é meticuloso, ele faz assim, assim, assim. Você fez do jeito que eu falei, fiz, então desmancha aí que eu quero ver. Não tinha feito. Mas aí ele aprendeu que quando aquele homem manda fazer daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Ou seja, teve prejuízo? Teve, perdeu um materialzinho, perdeu o tempo, mas ele aprendeu a lição preciosa, né? Um pedreiro que trabalhava com a senhora, muito dedicada, a senhora era esposa da senhora que trabalhava com a minha esposa, querendo pegar serviço lá em casa, eu não confiei nele. Depois ela mesmo contando que ele, para poder andar depressa, ele tinha pintado os vitrôs sem tirar a ferrugem que estava lá. Hoje tem produtos que pintando evita o alongamento da ferrugem, né? Mas naquele tempo não tinha, então tinha que lixar primeiro para poder fazer a base e preservar. Ou seja, ele não respeita o que ele não respeita o próprio trabalho. Aquela criatura, algum tempo depois, verá que aquele serviço foi mal feito, ela não vai chamá-lo, nem vai indicar para ninguém.
A pessoa não percebe que ela está trabalhando com aquela ali, né? Então, no lar, esses pensamentos geram uma alimentação psíquica. Todo mundo se alimenta dela. Por exemplo, no lar que é costume haver muita briga. Ah, ela usou a minha blusa. Bobagem, deixa eu usar, usa dela também, porque se a sua serve para ela, dela serve para você. Vai brigar por causa de uma bobagem dessa, né? Isso é uma coisa que usa, acaba, compra outra, né? Valorizar mais a pessoa, mais a harmonia, do que, às vezes, um detalhe, uma coisa material que passa, né? Então a mãe, além desse elemento psíquico, que a responsabilidade maior é dela, que é alguém que ama, desde quando estava no ventre, né? Está orando, está amando, está emitindo bons pensamentos, está se alimentando do mesmo corpo, né? Dos mesmos alimentos, ela dá essa alimentação psíquica numa intensidade maior. E se ela tem esse bom senso, isso difunde para o lar como um todo. E se tem um bom hábito da oração em família, aí fica beleza, né? Não tem que estar falando, isso aqui é para você, não. Cada um vai vestir naquela força, na medida do amadurecimento do entendimento, né? Então a gente tem que aprender no lar, manter pensamentos elevados. O nosso lar é um templo. É ali que a gente recupera as energias. É ali que a gente reencontra as pessoas que nos estimam, que nos amam, né? É ali que nós repousamos à noite. Então é preciso banir o egoísmo e aprender a cumprir todas as obrigações. E aprender a doar-se àqueles que estão junto a nós. A família, diz os Espíritos, tem origem na esfera espiritual. Quando, por exemplo, o religioso fala, não separe o homem que Deus juntou, não está sendo juntado ali, uniu ali naquele momento daquela cerimônia, não. Porque na realidade quem casa é o casal. Aquela autoridade só está documentando a coisa. O juiz, ele pergunta, é sua vontade casar com fulano? É sua vontade? Sim. Ou seja, eles estão casando com o outro. Aí ele passa o documento dizendo, agora vamos lá. Na doutrina espírita não tem casamento batizado, não tem nada disso. Vale o casamento civil, para disciplinar direitos dos descendentes, um do outro, né? Então, o que é que não separa o homem que Deus juntou? No plano espiritual, por exemplo, quem lê o livro Nosso Lar, verá lá que Dona Laura, ela tinha ficado viúva e o marido casou com uma jovem, que lá em Nosso Lar era com filha dela, no lar, lá no Nosso Lar, e ela, por sua vez, estava se preparando para reencarnar com o marido, a Dona Laura, e aquela jovem, que foi a segunda esposa do marido, que ajudou a criar os filhos, cumprindo o dever que era dela, estava se preparando para reencarnar com o amor dela, aquela alma que ela tinha afinidade. Ou seja, se essa união existe no plano espiritual, não importa se tem documento ou não, a respeito mútuo, a entendimento. Às vezes ela nem preocupa com essa questão de se é casado ou não, né? E a sociedade mudou muito, não quer dizer que não tenha que casar, né? Mas até com uma manifestação de carinho dos amigos, da sociedade, né? Mas quando há essa união, enfrenta dificuldade, doenças. Eu fui a um médico e ele dizia, estava encantado com a conduta de um casal de amigos nossos, porque a esposa tinha tido um câncer, e ele continuou amoroso com ela com ele. E ele dizia que quando dava essa notícia para a mulher, na presença do marido, era a última vez que ele viu o marido. E ele sofria com isso. Ou seja, não foi na saúde, na doença, não foi na alegria, na tristeza. Na hora que a pessoa mais precisa, diz que amigo é aquele que fica quando todos os outros se afastaram, né? Por isso que a gente tem poucos amigos. No geral, a turma aqui é só levar vantagem, né? Tem uma quadrinha que fala assim, amigos são todos eles como ave de arribação. Se faz bom tempo, eles vêm. Se faz mau tempo, eles vão, né? O amigo sincero não faz isso. Às vezes está mais presente quando o mau tempo está lá, né? Do que fora. Então a gente tem que ensinar os filhos bons exemplos, disciplinar, ensinar o respeito pelo próximo, por si próprio, né? A cultivar a fraternidade, a solidariedade, a ajuda mútua, a cooperação. Quando um lar, um coopera com o outro, todos crescem. É como uma sociedade qualquer, quando há aquele espírito de camaradagem, de alegria, de cooperação,
o trabalho rende mais, é mais produtivo, a pessoa feliz, ela produz mais, né? Ensinar a desenvolver o sentimento, porque amar também se aprende. A família tem outra finalidade, dar aos membros meios para que ela faça a realização pessoal, oferece segurança emocional, ensina a lidar com afetos e desafetos, amor, dedicação, também raiva, inveja, ciúmes. A Wanda tem uma netinha de 3 anos e meio, a Wanda. Minha netinha também. Que às vezes a mãe chama a atenção, ela fecha a cara, ela é muito vaidosinha. Não sei se isso é toda mulher que é assim, mas ela é 3 anos e meio já é assim, né? Ela fala, quando a gente fecha a cara, fica enrugado igual o Gugu, e aí eu fecho a cara, e ela não quer saber, abre logo, a contrariedade vai embora, né? Não queria comer, eu comendo um caqui, falei, olha o caquinho tanto que é bonito. Se você comer o caqui, as fotografias vão ficar muito mais bonitas. Comer o caqui todinho. Vaidade usar para resolver problemas. Né? Então tem que aprender a ensinar a desenvolver virtudes, a tolerância, a paciência, a coragem, o amor, a compreensão, o perdão. Quando a gente perdoa, a gente carrega um pelude pela vida fora. Quando a gente cultiva mágoa, nós estamos envenenando a nossa atmosfera espiritual, esse campo energético nosso, né? É como se você fosse buscar água numa fonte, chegasse lá primeiro, pegasse um pau e mexesse ali misturando o lodo, a lama com a água para depois se servir dela, né? Então é preciso ter essa perspectiva da higiene dessa atmosfera aqui no céu, né? O casamento não se inventou nenhum melhor substituto para ele. Qual é a coisa mais importante que um pai pode fazer pelos filhos? Alguém sabe? Eu não vou deixar que leve a pergunta para casa, não. É amar a mãe deles. Porque se você ama a esposa, isso vai contagiar os filhos, né? Na feira esses dias, uma senhora que brinca muito comigo, ela acha a Wanda muito bonitinha, ela fala, olha, cuidado que eles estão com raiva de você. Nessa quarta-feira agora, na semana dos namorados, né, ela vira para mim e falou, ó, a Wanda saiu para ali com um punhado de gente, querendo provocar ciúme, né? Essa mulher só me dá trabalho, pegando as sacolas que ela tinha deixado, porque ela não pode pegar peso, né? Ela só me dá trabalho e enfeita a minha casa. Não tem velhinha tão linda quanto ela. Você já viu por aí? Ou seja, é uma coisa sincera. Ela vai ficar sabendo, vai ficar feliz. É uma coisa natural você falar do amor de quem você ama, né? Outra coisa é apresentar Jesus aos filhos, às crianças. A evangelização é uma coisa muito importante. Eu tive a formação com os padres e freiras salesianos. Quando o padre falava, naquele tempo falava Jesus, eu mergulhava naquele tempo. A criança tem imaginação muito grande, é como se fosse um filme. Você já está meio crescidinho, mas está próximo disso. Então a gente mergulha naquele tempo. Eu via Jesus com os cabelos longos. Jesus entrou numa barca, sentou-se. Você vê como se fosse um filme. Então aquilo marcou essa infância e eu sou muito grato a ele, aos padres e às freiras. Porque e tinha uma afinidade tão grande que já era algo já estudado, já sabido, né? Então no lar a gente tem que cultivar também o diálogo. Aliás, o casamento é uma conversa a longo prazo. Não pode faltar assunto, né? Não pode faltar a disposição de ouvir o outro, né? Claro que não é todo momento, mas tem que ter um momento que você tem que estar disponível para ouvir. Às vezes a mulher precisa falar de uma coisa singela, mas para ela é importante, né? Então a gente tem que expressar o sentimento. O neto mais velho nosso, ele desde pequenininho, quando ele convivia com você, ele olhava bem nos olhos e falava assim, você sabe que eu te amo? E você falava para a mulher que tomava conta dele, para a coleguinha, para o coleguinha, para o vovô. E ele foi crescendo e começou a parar de falar, que uma tarefa daquilo. Eu reclamei dele esses dias, você não está falando mais, Saulo, que ama o vovô. Eu falei, agora o senhor já sabe. Mas ele fala com gestos, a hora que chega vem abraça, beija, na hora de sair, respeitoso. Se quer falar alguma coisa com ele, senta, dá atenção, humilde, bom, né? E grato.
Então, a gente tem que declarar o nosso amor com palavras, com gestos e ações. Dá uma flor de vez em quando, não pode dar só naquelas datas tradicionais, não. Se bem que tem mulher, você leva uma flor e fala, o que você andou aprontando? Não é só levar de hoje, que ela vai compreender que não aprontou nada, que é um gesto de carinho mesmo, né? Porque quando a gente tem respeito pelo outro, não apronta. E respeito até por si mesmo, né? Nada de promiscuidade, né? Então a sociedade é uma extensão dos lares. A desarmonia do lar vai refletir na sociedade. Pessoas desonestas vai levar profissionais de todas as áreas desonestos, né? Então tem que também perceber que o lar é sagrado, é um templo. Nós temos que entrar no nosso lar com gratidão a Deus por tudo que a gente recebe. Uma vez eu recebia evangelhos para distribuir em uma livraria aí, e eu procurava distribuir nos locais mais humildes, onde as pessoas às vezes não têm nem como comprar. Ou então mesmo a pessoa que pode comprar, que precisa, mas que não vai numa livraria. Porque ele tem dinheiro, mas não tem a capacidade de compreender que aquilo é um remédio para ele, né? Então, quando eu converso, percebo que a pessoa precisa e está disposta a receber, nem que seja por educação, eu deixo para o evangelho. Às vezes ele mesmo não vai estudar, mas a filha vai estudar, a mulher vai estudar, um amigo, né? Está lá no lar, alguém um belo dia eu digo, eu quero conhecer isso aqui. Então eu levava, certa vez, lá no Parque Santa Cruz, sendo a tia Lizinha, que faleceu no ano passado. Ela foi uma evangelizadora dedicadíssima. Ela evangelizava, inclusive, debaixo das árvores. Aí arranjaram esse terreno lá, construiu, e o pedreiro, muito correto, muito íntegro, lá era um depósito de lixo. O depósito de lixo começa uma cava rasa, assim, vai aprofundando, né? E eles enchem de lixo. O lote dela era desse princípio. O danado não tirou aquele lixo no canto lá, rachou tudo, ficou a coisa querendo cair em cima das pessoas, né? Aí fomos lá participar com o sobrinho dela, esse engenheiro que eu disse, participar da reforma, tiramos aquilo, desmanchamos, coramos, fizemos uma sapata ali, um prolongamento para lá, né? Então ela se dedicava muito à evangelização. E lá um belo dia levei 3 exemplares desses evangelhos e dei para a esposa do engenheiro que participava de uma sopa lá. Que ela conhecia, tinha contato com as pessoas, eu disse, dá para quem precisa e está interessado, né? Quando ela sentou no banco, ela tem um banco sem essas travas aqui, daquele banco que com o tempo começa a dançar para lá, para cá, gangorrar para lá, para cá. E um companheiro nosso espírita, muito brincalhão, dizia que todo mundo querendo ficar livre de imposto, a tia Nisa estava atrás de imposto para os bancos, né? Brincadeira dele, né? É uma expressão inadequada dizer que está com imposto, né? Que o espírito se aproxima de você, um imposto, não é nada disso. É alguém que às vezes até está precisando de ajuda. Quando você vem ao centro, ele é amparado, né? E aí a senhora do lado falou, para que esse evangelho? Ela falou, para doar. Falou, eu quero um. Uma senhora do outro lado, já idosa, porque precisa do outro. Ela conhecia as duas lá da sopa, do trabalho, falou, mas você não sabe ler, Maria, por que você quer esse livro? E ela estava com uma mensagenzinha na mão. A tia Nisa sempre distribuía a mensagem. Falou, mas eu faço o evangelho no meu lar. Eu faço a prece, eu agradeço pelo meu barraco humilde, pelos amigos que eu tenho, pelo alimento, pelo ar, pela vida. Se tem alguém para ler, eu peço para ler mensagem. Quando tem, põe na mesa e falo com os espíritos. Tá aí, agora vocês lêem. Que lindeza, né? Que certeza que ela tem de que os espíritos participam, né? Quando eu fiquei conhecendo, depois que me contaram, eu escrevi uma crônica sobre isso, mas falei para ela, não está fora de hora de aprender, não é numa escola. Mas estou me vendo, não importa. Tem muitos locais que não pode aprender. É estimulado o aprendizado, vai, nem seja um pouquinho, você não aprende. Eu tenho tive um conhecido que aprendeu a ler na Bíblia. Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, aprendeu a ler na Bíblia. Não tinha aquela época, não tinha fartura de material didático que tem hoje, né? Há muito desperdício, inclusive, né?
Uma historieta diz que no tempo do rei Salomão, havia em Sião, na cidade de Jerusalém, Sião, que é hoje a cidade de Jerusalém, 2 irmãos muito fraternos, lavradores. Quando, no tempo próprio, cada um colheu o seu trigo, o mais velho, que era solteiro, pensou assim: meu irmão mais novo tem 7 filhos, é bom que eu dou um pouco do trigo que eu colhi para ele. De noite pegou um monte de trigo lá e pôs nas costas e foi e colocou junto o trigo do irmão. Nessa mesma noite, no outro momento, o irmão pensa: meu irmão é tão sozinho, que bom se eu distribuir um pouco de trigo para ele também, né? Ele não tem ninguém para ajudar na colheita. Pegou um feixe, levou. Na outra manhã os 2 viram que havia a mesma quantidade de trigo. Sem compreender, repetiram o gesto na outra noite. Mesma quantidade de trigo. Na terceira noite eles se encontraram pelo caminho. Cada um com um feixe de trigo nas costas para levar para o outro. Aí ficou claro por que o trigo não diminuía, né? E aí eles abraçaram com força e derramaram lágrimas de alegria pela fraternidade e bondade que os unia. Pensavam no outro, pensavam na dificuldade do outro, né? A rigor, o mais velho talvez nem precisasse dessa ajuda, mas a fraternidade recomendava. Provavelmente a partir daí foram mais fraternos ainda. E consta que o rei Salomão, sabendo dessa história, fundou o templo de Israel naquele lugar da fraternidade. Pode ser lenda, mas a história é muito bonita, né? Merece ser comentada. A Madre Teresa de Calcutá, eu vi numa agenda um pensamento dela falando sobre a família. Creio que o mundo esteja agitado e sofra tanto porque nos lares, na vida familiar, existe na verdade pouco amor. Não temos tempo para os filhos, não temos tempo uns para os outros, não temos tempo para nos alegrarmos reciprocamente. O amor começa na própria casa, a ser vivido nas casas. A sua falta é o motivo pelo qual no mundo de hoje há tanto sofrimento e tanta infelicidade. Porque quem não é amado fica apavorado pela vida toda. Quem aqui já participou da fabricação de pamonha? Pode levantar a mão. É difícil levantar a mão, né? E é uma beleza fazer pamonha, não é? Não é gostoso? Não, peraí, calma. Você nem tem muita importância, porque ela perde sendo comer. Mas você viu que tem trabalho para as crianças também? Tem que ter cuidado com o patrão, beijinho, né? A criança tira os cabelos, né, do milho, né? Às vezes tira erradamente a palha também, né? Porque a palha quer aproveitar e joga fora. Não tem que estar atento, né? Então é uma festa. Por quê? Você conversa, você sorri, o mirim está assando lá, para quem come a linguiça, às vezes está assando a linguiça lá também, é pouco, né? Então é uma coisa maravilhosa. Essa convivência é que aproxima as pessoas. Eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, na fazenda desse amigo engenheiro, chegar lá com um companheiro espírita. Nós trabalhamos no bairro Goiás, na ampliação lá do centro Luz e Amor, o Amor e Luz, um estudo por centro, tem esse nome parecido. Ele trabalhava aqui como espírita, e o irmão dele é padre, atua lá nessa igreja grande de Campinas aqui, ó. É Matriz, né? Matriz de Campinas, faz tempo que ele está aí. Casou a minha filha, meu genro não queria casamento só no civil, né? Batizou os netos do lado da filha, porque do lado do filho são uma família espírita. Né? O filho e a nora se encontraram nas campanhas Alta de Souza, na cidade, né? Então chego lá, está o padre pé no chão, eu não conhecia ele, cuidando de limpar o milho para fazer a pamonha, né? Na hora do almoço, na hora da pamonha, o padre brincando com o irmão, né, que é muito brincalhão, comi feito de espírito. Muita paz a todos, e vamos cultivar essa fraternidade na família, a oração na família e orar pela nossa paz. Qualquer que seja o resultado da prova, orar por todos. Ao invés de condenar, de cortar, casar, orar por eles. Porque quando eles estão lá
Não é atitude, não é a decisão fácil do governar. Ele sendo honesto ou desonesto, o problema deles, vão prestar conta depois. O nosso dever é de respeitá-los, de orar por eles. Se eu estou lá para tomar uma decisão difícil e chega uma crítica, ele toma a decisão mais equivocada. Se chega uma prece, ele analisa e fala, não, estudo isso aí melhor, isso pode melhorar isso. Né? Então é dever nosso orar sempre uns pelos outros. E abençoar o nosso lar, que ele é um templo, né? Que a paz do Senhor esteja em nós. Jesus ensinou isso, que a gente falasse essa expressão em todo lugar que a gente entrasse, que a paz do Senhor esteja nesse local. Né? Vamos mentalmente adquirir esse bom hábito. Muito obrigado, muita paz.